Olá, eu sou João Ferreira, aluno do curso de Estatística, e vou apresentar o trabalho Validação dos graus de exposição nas atividades de pesca e remoção em pescadores artesanais no litoral da Bahia. O trabalho foi desenvolvido junto com a orientadora Rita Rigo e a tutora Mariana Carvalho. Vou começar introduzindo o contexto da pesquisa, em seguida o objetivo e a metodologia e, finalmente, os resultados e conclusões. Em 2019, ocorreu um derramamento de petróleo na costa brasileira. O estado da Bahia foi extremamente atingido por esse desastre, tendo cidades destacadas entre as mais atingidas, como a de Conde. Santos e outros destacam a falta de coordenação e direcionamento centralizado para mitigar os impactos desse desastre. Isso criou um cenário crítico, no qual diversos pescadores e marisqueiros se expuseram ao petróleo, se voluntariando para remover as manchas de óleo. A proibição da pesca também afetou as comunidades que dependem desses recursos para sobreviver. Aqui algumas fotos das manchas de óleo nas praias. O banco de dados foi construído por meio de um questionário respondido por pescadores e marisqueiros de reservas extrativistas e áreas de proteção ambiental, APA, dentre elas Resex Canavieiras, Resex Corumbau, APA 1 Conde e APA 2 Cairu. Foi composto por 13 blocos que referem-se de forma geral a identificação e controle, informações gerais, caracterização socioeconômica, histórico colaborativo e organização de trabalho, exposição associada às manchas de óleo e petróleo, percepção do impacto do derramamento de óleo e petróleo, medidas clínicas, estilo de vida, qualidade de vida e Covid-19. Usando as variáveis de exposição, especialmente as de frequência e intensidade, foram realizadas duas análises de cluster, uma classificando os indivíduos com relação à exposição durante a remoção das manchas e a outra classificando em relação à exposição durante a pesca. O algoritmo de análise de cluster usado foi o KMODS, que é uma técnica não hierárquica proposta por Huang. É um método semelhante aos KMEDIAS, mas voltado para dados categóricos. Por isso, a estatística utilizada é a moda, não a média, e a medida de distância é o Simple Matching Distance. Foram criados 3 grupos em cada análise, classificando indivíduos entre baixa, média e alta exposição. A gente pode ver na tabela que, de um total de 959 indivíduos, 225 foram classificados com alta exposição nessas atividades de remoção, 275 média exposição na remoção e 459 baixa exposição na remoção. Com relação à exposição na pesca, foram 480 pessoas com baixa exposição, 309 com média exposição e 170 com alta exposição. No centro da tabela, a gente observa o cruzamento dessas informações. Então, observamos 89 indivíduos com alta exposição na pesca e alta exposição na remoção, 126 com média exposição na pesca e média exposição na remoção, 31 indivíduos com média exposição na remoção e alta exposição na pesca, enfim, assim por diante. O trabalho em questão tem como objetivo validar os resultados das análises de cluster realizadas para verificar a qualidade desses resultados. Para isso, identificamos 4 abordagens que trabalham a validade dos agrupamentos na literatura: a comparação de rótulos de cluster verdadeiros com clusters inferidos, índice de validade interna e externa, análise de estabilidade e validação visual. Comparando o rótulo verdadeiro e rótulo inferido. Essa é uma forma bem intuitiva de validar o resultado, verificar se o algoritmo classificou de forma correta. O problema dessa abordagem é que dificilmente se faz uma análise de cluster conhecendo o rótulo verdadeiro. No caso em questão, nós não conhecemos o rótulo verdadeiro, então não é possível fazer isso. Índice de validação interna e externa. Os índices de validação interna são índices que usam os dados usados para formar os clusters e as próprias classificações da análise para calcular uma medida que informe o quão bem o agrupamento se ajusta aos dados. Esses índices, como o SW e o X, exploram a proximidade entre os dados, a homogeneidade do grupo e a separação entre os grupos. Já a validação externa usa variáveis que não foram usadas para formar o grupo. A ideia é observar o comportamento dos grupos nessas variáveis e a associação existente entre os diferentes grupos formados e essa variável externa. A análise de estabilidade trabalha com a ideia de que, se o agrupamento for bom, ele vai produzir grupos semelhantes quando os conjuntos de dados tiverem a mesma distribuição. Então, é possível você fazer isso separando os dados, por exemplo, né? Observar a semelhança dos agrupamentos através de um índice de similaridade, como o índice de Jacquard ou o Adjust Rand Index. A validação visual através de gráficos ajuda a observar padrões nos dados. Algumas características, como áreas de alta densidade e áreas de densidade mais baixa, são difíceis de se traduzir em estatísticas.
e essa abordagem pode ajudar nesse sentido de reconhecer os padrões visuais nos dados. Entre essas abordagens, a gente priorizou os índices de validação interna, usando o coeficiente de silhueta, ASW, e a validação. O coeficiente de silhueta mede o quão bem o ponto foi agrupado, baseado na proximidade dele com os outros pontos do cluster. Esse índice é construído de forma que A é a média das distâncias entre o ponto I e todos os outros pontos do mesmo cluster, enquanto B é a média das distâncias entre o ponto I e todos os pontos do cluster mais próximo ao qual o ponto I não pertence. Esse coeficiente está entre -1 e 1. Quanto mais próximo de 1, significa que o ponto é muito parecido com os pontos no cluster, com os pontos do próprio cluster. E quanto mais próximo de -1, o ponto é mais parecido com os pontos do cluster mais próximo, que não é o cluster que ele já pertence. W é a média dos coeficientes de silhueta para todos os pontos de dados no conjunto. Logo, varia entre -1 e 1. É usada como uma medida global para avaliar a coesão interna dos clusters formados. Um ASW próximo de 1 sugere que os clusters são bem compactos e bem separados. Um ASW baixa ou negativa sugere que os clusters podem estar sobrepostos ou mal definidos. Na literatura, um ASW de 0.7 ou maior é considerado forte, entre 0.5 e 0.7 é considerado razoável e entre 0.25 e 0.5 é considerado fraco. Aqui, o gráfico do ASW para o cluster que mede a exposição na pesca. Esse desenho no meio do gráfico são os valores do coeficiente para cada indivíduo, do menor para o maior, e dividido por cluster. É possível observar que a análise tem um ASW razoável, de 0.49. Os indivíduos do cluster 1, que é baixa exposição, com 480 indivíduos, são bem homogêneos, com uma qualidade alta para o agrupamento, de 0.82 na média. Os indivíduos do cluster 2 e 3, que são média e alta exposição, respectivamente, com 0.22 e 0.06 de ASW, já não têm tanta qualidade, não são tão bem separados, e a gente pode ver que existem algumas sobreposição nesse grupo, né? A gente pode ver no gráfico até alguns valores negativos, indicando uma possível má alocação. Esse é o gráfico ASW para o cluster da exposição na remoção, relativamente parecido com o da pesca. Um ASW geral razoável de 0.53, com indivíduos do grupo baixa exposição bem homogêneos, e os grupos de média e alta nem tanto, também com alguns valores negativos de silhueta, principalmente no grupo 3, né? Que então realmente bem parecido com o último, com o outro agrupamento, indicando uma possível má alocação. Para concluir, eu comentei um pouco os valores dos índices e o gráfico, mas é importante ressaltar que, apesar do resultado ser razoável, por ter aproximadamente 0.5 de ASW, né, nas duas análises de cluster, na literatura, quanto mais variáveis usadas para formar os clusters, maior a dimensionalidade dos dados, o que dificulta a obtenção de valores altos de ASW. E esses agrupamentos, né, tanto da pesca quanto da remoção, um foi feito com 18 variáveis e outro com 21, que é bastante. Seria interessante, em trabalhos futuros, utilizar outras variáveis dos bancos de dados, mas, nesse caso, variáveis que não foram usadas para formar os clusters. Aí, dessa forma, ia ser possível fazer uma validação externa e observar a associação dessas variáveis aos diferentes clusters. Se a gente olhasse para os sintomas, por exemplo, que os indivíduos apresentaram, a gente poderia esperar que os mais expostos tiveram mais sintomas e aí tentar observar algo nesse sentido. Essas foram as referências para o trabalho. Obrigado.